Lá para João, Evangelho de São João, capítulo 6. Versículo 22 a seguir, eu quero dar uma passeadinha por aqui, nesse capítulo, e ver aquilo que Deus vai ministrar aos nossos corações. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido a sós. Era pouca gente, versículo 1, volta no primeiro lá, volta um pouquinho. No dia, quanta gente era? Eles estavam procurando quem? Jesus. Vai para frente, versículo 2. Entrando outros barquinhos, chegaram a Tiberíades. Acho que tem que... perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dando graças. Quando, pois, viu a multidão, que Jesus não estava ali, e nem seus discípulos, olha a multidão, foi para Tiberíades, aí chegou lá, Jesus não estava, tomaram os barcos e partiram para onde? Cafarnaum. Olha só, a multidão, pois, seguiu, foi para Tiberíades, não achou, Jesus não estava lá. E eles foram o quê? Entraram tudo nos barcos, atravessaram o mar de Genezaré para ir atrás de Jesus, em Cafarnaum à sua procura. Olha, gente, as ruínas de Cafarnaum estão lá. Você precisa ir para Israel para pisar naquele lugar. Foi o lugar onde Jesus Cristo desenvolveu o seu ministério. Os maiores milagres de Jesus aconteceram em Cafarnaum. E você pode estar lá, só você determinar no teu coração. Tomaram os barcos e partiram. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando que chegaste aqui? Estamos te procurando já por tudo quanto é parte. Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães, ou comeste do pão e vos fortaleceste. Porque comeste do pão e vos fortaleceste. Jesus estava falando do quê? Não dos milagres. Jesus está falando que nós não seguimos a Jesus, não permanecemos, não corremos atrás deles por conta de milagres. Porque quem vem por milagre vai embora. Mas quem segue Jesus de cidade em cidade, quem segue Jesus não foi porque viu sinais. Versículo 26. Versículo 26. Mas porque comeste o pão, não é os pães, está errado isso aí. O pão, e vos saciastes. De alguma maneira na tradução, não foram os pães. Muitas vezes vem nas traduções mais modernas, né? E aí começam a colocar, mas não é que eles comeram os pães, eles comeram o pão e saciaram seu coração. Quem é o pão? Quem é o pão? Vamos seguir. Coloque na NVI para mim, a versão NVI. Está errado esse dos pães, vamos ver que vai estar errado muita coisa aí, não sei que versão que é essa. Troca para mim. Pronto. Ah, mas não pode ser dos pães, comer os pães. A Almeida registra, não pode ser que comer os pães, senão qualquer pão ia saciar a nossa alma. Tá louco? Comeram do pão e vos saciaram. Aê, oxe, vamos aplaudir o Senhor Jesus, Ele é o pão da vida. Que pães que vão comer? Olha lá, ó. Não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Vamos seguir para você ver, seguir a leitura. Do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Disseram, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu?
Nossos pais comeram o maná no deserto. Olha que sinal, né? Nossos pais comeram com Moisés o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Olha o que Jesus responde. Disse depois Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Disseram eles, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. O que ele responde? E disse Jesus: eu sou o pão da vida. Eita, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Pode seguir. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Então o que eu digo, muitas vezes Jesus, você vê pessoas e pessoas dentro da igreja. Você vê uma multidão de pessoas seguindo atrás de Cristo. Algumas dessas pessoas vêm por quê? Porque conheceram, porque comeram, porque tiveram intimidade, porque receberam uma palavra, porque foram saciados pela palavra. E quando eles são saciados pela palavra, eles começam a seguir a Deus, não importa a circunstância, não importa a dificuldade. E já não o seguem mais pelo que Ele pode fazer. Não o segue, não se importa mais se Ele pode fazer milagres, se Ele não faz milagres, se Ele vai dar a cura ou não dar a cura. Seguem se Deus levar. Seguem se não forem curados. Porque conheceram o pão da vida e tiveram a sua alma saciada. Conheceram a palavra da verdade, conheceram o Deus da verdade e entenderam a eternidade. Nós não estamos aqui para sermos eternos. Não é por quanto amamos a Jesus que nós vamos ficar aqui por 1000 anos. Nós temos um tempo, sim ou não? Um propósito de tempo para vivermos aqui. Nós temos algo que nós temos que marcar a humanidade com a nossa chegada. Nós não podemos morrer simplesmente sem fazer e sem cumprir o nosso propósito. Mas quando nós conhecemos a Jesus, nós sabemos que cada dia que passa, nós estamos mais próximos, aleluia, amém? De nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador. Hoje eu estou mais perto de me encontrar com Ele do que ontem, amanhã mais do que hoje, porque nós sabemos que nós vamos estar com Ele por toda a eternidade, por todo o tempo. Hoje é culto de Santa Ceia. Hoje um dia é um memorial que se faz, onde nós temos que lembrar, recordar que nós temos um Pai. Daqui a pouquinho eu vou ler alguns versículos para frente, para você entender. Que nos ama, que deu para nós o seu único Filho. A Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, era único, não tinha outro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou de tal maneira, gente. Deus nos escolheu nele mesmo, antes da fundação do mundo. Nós vamos ler daqui a pouquinho, que todos nós que nos aproximamos de Deus, foi porque Deus, em sua infinita graça, concedeu o privilégio de nos achegarmos. O Espírito Santo nos trouxe. Se você está aqui porque você foi trazido pelas mãos do Espírito Santo, e Deus está trabalhando por quê? Porque Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo. E aqueles a quem Ele escolhe se aproximam dEle. Para quê? Para comer o pão. A Bíblia diz que o verbo se fez o quê? Carne. O verbo se fez carne. Diga comigo assim, o verbo se fez carne. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem é a palavra que sai da boca de Deus? Quem é a palavra que sai da boca de Deus? O verbo. Quem é o verbo? Quem é o verbo?
A verdadeira fome que nós temos não vai ser saciada com os pães, não vai ser saciada pelas conquistas dessa vida, mas a verdadeira o saciar da nossa alma, ele é concedido quando nós comemos o pão, porque o pão é a palavra. Quando entendemos, recebemos a palavra dentro do nosso coração e acreditamos na palavra, que esse verbo veio, que esse verbo habitou entre nós, que ele se fez um homem. Ele se fez um homem. Ele se fez um homem porque Deus não volta atrás na sua palavra. Ele veio para ser o pão. Ele veio para ser a água viva. Ele veio para ser a luz do mundo. Ele veio para ser o sal da terra. Ele veio para ser o Salvador. Ele veio para pagar pelos nossos pecados. Ele se manifestou porque Deus não muda. Eu sou o Senhor e não mudo. E o Senhor não desistiu de nenhum de nós. Todos nós, queridos, todos nós pecamos. Todos nós tivemos a nossa escolha. E todos nós esquecemos de Deus e seguimos o curso desta carne. Porque desde a nossa concepção, nós fomos gerados no pecado de Adão e Eva, que escolheram viver independente de Deus. E nós nascemos debaixo dessa maldição. Mas quando tomamos consciência, quando nós nos tornamos maduros, nós sabemos exatamente o que é certo, nós sabemos o que é errado. Quando nós conhecemos a palavra da verdade, nós sabemos o que é certo e errado e escolhemos. Sim ou não? Alguém foi pecar por você? Não, foi tua escolha. Nós escolhemos, nós abandonamos, nós deixamos de lado a Jesus e seguimos o curso, e seguimos o fluir dos desejos da nossa carne, mas temos consciência. Qual o homem que entra em adultério que não sabe que está errado? Qual o rapaz que sai de casa para ir comprar droga, que ele não sabe que ele está fazendo errado? Qual a mulher, que abandona seus filhos, que espanca seu filho, que não sabe que está fazendo errado? Assim como Adão teve a escolha, nós também temos a escolha. E por muitas e muitas e muitas vezes o que aconteceu, nós escolhemos mal. Nós escolhemos mal. Então Deus viu que o homem estava destituído de glória, que o homem estava perdido e o homem estava com fome. Existe uma fome que nada na vida nos satisfaz. Quando Adão caiu, quando Adão pecou, a alma dele começou a ter fome da palavra. Ele começou a ter fome de Deus. E olha, Eva não supriu, os filhos não supriram, a riqueza não supre, prosperidade não supre. A única coisa que pode matar a nossa fome é nós termos acesso ao pão, à comunhão, ao alimento que vem do céu. Para que nós pudéssemos ter acesso a esse alimento, eu estou te preparando para ceiar hoje. Hoje eu quero só que você pense na ceia, para nós termos acesso a esse pão que sacia a nossa fome, que alimenta nosso espírito, para nós podermos voltar novamente a ter conexão com o nosso Pai. Um Deus abriu a mão de ser Deus para se fazer um homem. Por quê? Porque Ele era Deus. A Bíblia diz no primeiro livro da Bíblia, se você ler, se diz assim: a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando você lê João no seu capítulo 1, você vai ver João dizendo assim: tudo que foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito existiria. Jesus, o verbo que se fez carne, estava no princípio com Deus. Ele se movia na face das águas. Como que funcionou a criação, para você entender? Preste atenção, olha aqui. Como funcionou aquela criação? Aquela criação funcionou assim: Deus Pai falou, a palavra foi liberada. Quem que é a palavra?
Quem que é a palavra, meu amado? Jesus. Diga, Jesus é a palavra. Deus liberou a palavra e o Espírito Santo executou. Então a terra era sem forma e a terra era vazia. E Deus libera a palavra: haja luz, haja separação de luz e trevas, que a terra produza ervas. Era Jesus, a palavra. E o Espírito pairava e trazia à existência todas as coisas. E o homem foi criado ali para governar, para dominar, para reinar. E a Bíblia diz no Salmo 115, que os céus são do Senhor e a terra deu aos filhos dos homens. E os homens entregaram nas mãos de Satanás. Só que aquilo que Deus dá, presta atenção, Deus não toma. O homem entregou. O homem deu, o homem passou para Satanás. E como que Deus fez para não quebrar a sua palavra, para não mudar a sua palavra, para não fazer nada que pudesse deixar de ser verdadeiro em tudo que fala? Se a terra pertencia a um homem, e o homem entregou para Satanás, ele deixou de ser Deus por um período de tempo, e passou a se tornar um homem. E o verbo se fez carne. A palavra que a gente não conseguia entender e nem ler e nem compreendeu, começou a ter corpo, mão, perna, braço, e a palavra começou a se manifestar no meio de nós. E ele se fez um homem. Poderiam dizer: este é o Filho de Deus, mas ele dizia: eu sou o Filho do homem. Ele abriu mão de toda a sua glória, ele abriu mão de toda a sua formosura para trazer a palavra, para que esta palavra pudesse entrar no coração do homem que já não tinha mais acesso a esse pão. Por quê? Porque estava cego no seu espírito, porque não conseguia discernir espiritualmente, porque estava conduzido por paixões carnais, porque estava cego pelo inimigo, endemoniado, possuído pelas trevas. E então ele se materializou, e ele veio e chamou a briga para ele. Você vai participar de uma Santa Ceia hoje, meu amado, e a Santa Ceia é um memorial, querido, um memorial. O que é o memorial? Para trazer a memória, trazer a lembrança. É um memorial do passado em que um homem liberalmente, por livre escolha, escolheu comer o fruto, escolheu desobedecer a Deus, escolheu seguir seu próprio caminho, escolheu a sua independência, mas Deus escolheu resgatar o homem, mesmo que custasse a sua vida, a vida do seu único filho. O homem estava com fome. As multidões religiosas estavam com fome. A religião não preenchia, os rituais não preenchiam, mas eles seguiam a Jesus de Tiberíades, e iam para Cafarnaum, e iam para Jope, para todos os lugares por onde Jesus passou. As multidões o seguiam. Por quê? Porque ele tinha uma palavra, ele era a palavra. Porque ele tinha um pão, não, ele era o pão. E quem comia dele era saciado. Quem bebia das águas que dele fluíam, era saciado. E essas pessoas, ao longo dos séculos, como até nos dias de hoje, nós nos apaixonamos tanto por ele. Nós somos tão apaixonados por ele. Não é toda a igreja, mas existe alguém que comeu pão aqui. Existe gente aqui que não ficou simplesmente buscando o que Deus tinha, mas que se entregou para conhecer quem Deus é. Porque o pão não vem para quem quer o que Deus tem, o pão vem para quem adora pelo que Ele é. Aleluia. Por isso que aquele que come o pão, aquele que come, que recebe a Jesus, aquele que participa do seu sofrimento, aquele que participa da sua carne, aquele que participa do seu sangue, do seu sofrimento, que se torna um com Ele, não importa. Os cristãos primitivos, você lembra disso? Eles eram queimados vivos, eles eram devorados por leões, eles eram crucificados de cabeça para baixo.
Eles eram perseguidos e hoje nós temos nosso planeta inteiro, cristãos sendo perseguidos, morrendo e adorando a Deus. Sabe por quê? Não é porque eles receberam um milagre, não é porque eles receberam uma cura, não é porque eles receberam um sinal, é porque eles comeram do pão e tiveram a sua alma saciada. A sua alma saciada de toda dúvida, de todo medo. Porque aquele que está com Deus e sabe que Deus está nele, ele lança fora o medo, porque sabe que Deus nunca o abandonará, em qualquer circunstância. Apóstolo Paulo, quando você vê esse homem comeu pão, esse homem era religioso dos religiosos, esse homem era top das galáxias, membro do Sinédrio. Ele era o cara da confiança do Sinédrio. Ele era o camarada que era enviado para matar os cristãos. Ele estava indo com carta para Damasco, para matar os cristãos de Damasco. Mas no caminho de Damasco, tem uma boa notícia para você. Não importa quem você seja, não importa se você fala mal de crente, se é perseguição de crente, se você é assassino, se você é bandido, se você é o que você for, porque Paulo era assassino de cristão, e Deus encontrou-se com ele no caminho de Damasco. Aleluia! Ele fazia aquilo por quê? Porque achava que era correto, porque achava que se ele fizesse aquilo, ele estava adorando a Deus, que ele estava fazendo um serviço para Deus. Mas de repente uma voz, uma luz, e ele cai do cavalo. E ali naquele instante, quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aquele camarada foi flechado, porque aquele que ouve a voz de Jesus, Deus, ele foi flechado e se apaixonou por Deus de tal maneira que a vida dele, quando você estuda a vida de Paulo, você vai ver Paulo, ele foi lá espancado na cidade, acho que foi em Efésios, e daqui a pouco ele volta para a cidade novamente, e ele volta, ele sara das feridas, ele entra na cidade, porque ele não terminou a obra, e ele voltava com intrepidez, ele apanhava, gente, estava ele, Paulo e Silas na prisão, com as costas arrebentadas, eles estavam todos destruídos na prisão, e sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam cantando, eles estavam adorando, sabe por quê? Levaram chicotadas por amor a Cristo, mas tinham comido pão e estavam saciados. E sabe o que aconteceu enquanto eles cantavam na prisão? Enquanto eles cantavam na prisão, com as costas rasgadas na prisão, houve um terremoto e todos os cárceres se abriram. Meu Deus, aleluia! Comeu pão e saciou. Nós não temos que ter mais espectadores na igreja. Nós precisamos, em nome de Jesus, comer o pão e nos saciar. Apóstolo Pedro, a primeira vez que foi preso, ele voltou contente, cara. Antes de conhecer o pão e de comer o pão verdadeiramente, ele o negou 3 vezes. Quem lembra disso? Ele conhecia Jesus, mas ele não havia comido Jesus, não tinha se unido com Jesus, não tinha se tornado um com Jesus, não tinha sido cheio do Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo de Deus está aqui hoje, aleluia! Ele está aqui hoje, aleluia, aleluia, Ele está aqui hoje. Talvez você já conheça a história de Jesus, mas você nunca foi cheio do Espírito Santo, nunca teve um encontro sobrenatural com a plenitude, com a majestade, com o poder de Deus. Apóstolo Paulo teve, e ele não tinha lugares. E apóstolo Pedro, a primeira vez que foi preso, sabe o que ele sai dizendo? Eu estou feliz. Eu não sei porque tem muito crente por aí que diz que vai largar do ministério que é muita prova, diz que vai largar do ministério que é muita luta, que prefere largar tudo porque daí fica sossegado. Apóstolo Pedro tinha apanhado, tinha sido preso, ameaçado, e ele saiu assim: estou feliz por ter sido achado digno de sofrer por amor de Cristo. Aleluia! Comeu o pão, filha, comeu o pão, recebeu de Deus um alimento que o conectou com a eternidade, que o libertou desta vida curta e passageira.
e que o colocou dentro da atmosfera da glória de Deus. Sabe o que? O Espírito de Deus está aqui nessa noite. Oh, pastora, como que você aguenta as provas que vêm? Pastora, como é que você suporta? Eu comi o pão. Eu não sei viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E aonde estiver, clama pela glória, a glória. Quem conhece o sabor desse pão? Não tem nenhum pão nesse mundo que possa saciar a nossa fome. Eu não estou aqui porque Ele me dá as bênçãos ou porque Ele não me dá as bênçãos. Eu estou aqui porque eu o conheço. E eu comi. E eu e Ele somos um. E eu peço muitas vezes perdão porque eu queria poder fazer mais. Eu não tenho mais necessidade de que Ele faça tanto por mim quanto eu tenho necessidade de fazer por Ele. Ele já me perdoou dos meus pecados, Ele já pagou pelas minhas culpas, Ele já fez tudo de bom por mim. É eu que quero fazer por Ele. Eu sofro quando eu não consigo fazer por Ele. Por qualquer razão humana, por qualquer razão, eu sofro porque eu tenho que fazer por Ele. Sabe, quando a gente conhece a Jesus, a gente quer dar a vida por Ele como Ele deu por nós. A gente quer entregar a nossa mocidade por Ele, como Ele entregou a dele por nós. Ele passou a mocidade dele toda se preparando para ser sacrifício. Sabe qual que é a diferença entre eu e você e Jesus? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Ele sabia tudo desde o dia que Ele nasceu. Ele sabia até quem ia traí-lo. Ele sabia como que ia ser chicotada. Ele sabia tudo. Ele tem a onisciência. E Deus trouxe através do Espírito Santo para ele a revelação do que ele ia passar. Se você ler esse texto, você vai ver. Se você ler o texto em que ele fez a última ceia, você vai ver que ele disse: aquele que põe a mão comigo no cesto, esse vai me trair. O Filho do Homem vai ser traído. Eu vou morrer, mas daqui a pouquinho eu vou ressuscitar. Ele sabia tudo. Ele sabia tudo. Ele poderia ter desistido de mim. Ele poderia ter desistido de você. Ele poderia ter nos deixado à sorte das nossas próprias escolhas. Mas Ele fez uma escolha. E Ele escolheu trazer um pão vivo, um pão quente, que mata a fome, que a gente não precisa mais ficar correndo atrás de bênção. Alguém me perguntou assim: e se você perder, pastora? Eu não perco nada, porque nada é meu. Tudo que eu tenho eu dei para Ele. Ele não é só dono da minha vida, Ele é dono de tudo que eu tenho. Ele faz o que Ele quiser. E se eu gostar, gostei. Se não gostar, adorarei. Porque nem tudo aquilo que Deus faz na nossa vida a gente gosta. Mas eu sei, eu conheço, eu como pão. E eu sei que Ele nunca vai permitir nada na minha vida que não seja para o meu próprio bem. Amém? Então nós temos que comer o pão. Imagina que esse moço aqui é um moço rico. Vem cá, moço rico. É um moço milionário. Ele tem todos os carros da cidade e é solteiro. Não é. Ele é solteiro. Sabe o que acontece? Muitas mulheres que vão olhar para ele pelas riquezas que ele tem, pelos carros que ele tem, pelo que ele pode proporcionar de viagens pelo mundo todo. Essas pessoas nunca o amaram. Muitas pessoas se aproximam de quem tem, simplesmente para se aproximar, para receber, para desfrutar. A igreja, muitas vezes, por não conhecer a Jesus, se aproxima dele só pelo que ele tem. Ele pode ter tudo. Olha aqui para mim. Jesus pode ter tudo. Jesus pode ser o dono do ouro, o dono da prata, estar sentado numa posição de glória com todos os principados e potestades debaixo dos seus pés. Mas ele tem uma necessidade. Ele precisa de um corpo para ser legal nessa terra, para anunciar o evangelho nessa terra. Tem gente que se aproxima para pegar o colar que ele tem, mas tem gente que se aproxima para oferecer o seu corpo e dizer: usa-me a mim, Senhor. Quem de fato ama?
Quem quer o que ele tem, ou quem quer lutar a luta dele? Enquanto ainda Jesus não se levantar para buscar a sua igreja, Ele está buscando um corpo. Um corpo que venha para comer o que Ele pode saciar da alma e que venha para se oferecer. E a verdadeira felicidade não está em receber. Muitas pessoas vêm até Deus para receber. Mas a verdadeira felicidade está em dar a Ele a adoração, o louvor. E Ele vai servir o pão a essas pessoas. Porque aqueles que só querem o que Ele tem, Ele vai dar. Sabia que Ele vai dar? Quem quer o que Ele tem, vai receber do que Ele tem, porque Ele é misericordioso. E nós vamos encontrar no inferno muitas pessoas que foram curadas de câncer. Nós vamos encontrar no inferno muitas pessoas que foram libertadas das drogas, que prosperaram, que viraram empresários, que ganharam a cidade inteira, mas nunca adoraram a Deus. Sim ou não? Sim. Nós vamos encontrar, porque Ele dá o que Ele tem. Mas para aqueles que o adoram, Ele dá o que Ele é. Eu não sei se você quer ter o que Jesus tem, ou se você quer ser como Ele é. Saciar, comer o pão, é dizer: Senhor, eu quero ser um com o Senhor. E não tem como ser um com o Senhor se for só uma via de uma mão só. Muitas pessoas corriam atrás de Jesus, e atrás de milagres, atrás de uma palavra profética, através de uma cura, de uma ressurreição. Muitas pessoas faziam isso, mas muitas pessoas despojavam-se de todos os seus bens, deixavam família e o seguiam, porque entenderam que aquele era o Filho de Deus. Ainda que ele dissesse que era filho do homem, reconheceram pelos sinais, reconheceram pelas obras extraordinárias que ele fazia: este é o Filho de Deus, e para ele eu entrego a minha vida. Quando a gente entrega a vida para o Mestre, a gente não fica bravo todo dia, a gente não fica revoltado todo dia, a gente não fica ansioso todo dia, porque a gente sabe que Ele está nos levando. E se Ele precisa passar pelo vale, Ele vai nos levar no vale. Se precisa do deserto, Ele vai nos levar no deserto. Mas Ele vai cumprir o que Ele prometeu. E o que Ele prometeu não é que você tenha uma boa casa, que você tenha um bom carro, que você mora nos melhores lugares, mas que você tenha, sabe? Ele prometeu que todo aquele que vem a mim, eu dou o poder de ser feito. Não é o que você tem, é o que você tem. Filho de Deus atravessando o deserto, tem filho de Deus ainda enfrentando os vales, tem filho de Deus, mas olha, não importa, nas montanhas, nos vales, nos rios, nos mares, quem sou eu? Eu sou filha. Porque eu comi o pão e me saciei. E se eu estiver numa valeta, ainda sou filha. E se eu estiver numa cruz, ainda sou filha. E se eu estiver sendo apedrejada, ainda eu sou filha. E o que Estevão viu quando estava sendo apedrejado? Ai, quantas vezes nós somos apedrejados. Quantas histórias a gente escuta, pelo amor de Deus, gente, que chega a doer o coração. Quantas histórias as pessoas inventam, aumentam, criam. E muitas vezes até pessoas próximas da gente saem falando bárbaro e credo de misericórdia. Apedrejam, atacam. Mas a gente olha para o céu, e como é que está o céu? Como é que estavam os céus quando Estevão estava sendo apedrejado? Os céus estavam abertos. A gente sempre vai ver o céu aberto, a gente sempre vai ver o amor, a gente sempre vai ter a paz. Por quê? Porque Deus diz que a paz que Ele nos dá excede a toda a compreensão humana. Por quê? Porque eu como pão, eu me sacio. Era para estar morta, mas está de pé. Era para ter desmorrido, mas está de pé. Está adorando. Por que que excede? Porque ninguém consegue compreender o como Deus nos torna forte no meio da batalha.
ou como Deus nos torna fortes, e a gente fica impressionado com o que Deus faz na nossa fraqueza. A gente fica impressionado com o que Deus faz na nossa fraqueza, porque na nossa fraqueza Ele toma frente, Ele nos faz fortes. Mas porque eu comi o pão e me saciei. Hoje vai ter uma santa ceia aqui, e talvez muitas pessoas que estejam aqui ainda não comeram o pão, ainda não vieram para Ele com uma entrega, vieram como uma caneca para receber o que Ele tinha para dar. Sabe para quem Ele dá? Olha para mim. Sabe para quem Ele dá? Quem quer saber? Ele dá para quem entrega. Ele dá para quem entrega. Por isso que Ele diz: entrega a tua vida, entrega teus problemas, entrega teu coração, entrega teus pecados para mim. Tem gente lutando contra os pecados, vai mais uma vez, mais uma santa ceia, pedir perdão pelo mesmo pecado que pede há 25 anos. Sabe por quê? Porque você está querendo lutar para vencer o pecado. Sabe o que Jesus está dizendo? Chega diante de mim e entregue esse pecado para mim. Entregue. Porque eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, Ramano se canta la baturi te la baharasi, renda lamai. Que você quer? Quer o que Ele tem? Quer sair daqui cheio do que Ele tem? Ou você quer resplandecer o que Ele é lá fora? Você está disposto a entregar? Você está disposto a abrir teu coração e comer o pão da vida? E aí Jesus dizia: essa doidinha aí está comigo há 36 anos. Não é pelos sinais que ela viu, não é pelos milagres que eu dei, é porque ela comeu o pão e se saciou. Porque comeu o pão. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem o futuro e nem o porvir, nada nos afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Ele é a razão de tudo, e é por Ele, para Ele, por causa dEle, somente Ele. Aleluia. E quem muitas vezes sofre por amor a Ele, por 10 anos, 15 anos, 20 anos, vai ter uma eternidade para se regozijar com Ele. Ramassuri picanta lamai açúcar. Sabe qual que tem que ser o meu projeto na igreja? Não tem que ser a nossa casa. Se Ele pedir nossa casa, entregaremos a nossa casa. Se pedir nosso carro, entregaremos o nosso carro. Tudo entregaremos a Ele. Mas o projeto que eu e você nessa Santa Ceia temos que ter é no dia em que nós chegarmos diante dEle, lá na eternidade, porque eu garanto que todos nós chegaremos. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E todos os caminhos levam a Deus, é verdade. Todos os caminhos vão levar a Deus, e Deus vai decidir o destino de cada um. Todas as pessoas, todos os assassinos, todos os bandidos, todos os incrédulos, todos os adúlteros, todos os mentirosos, todas as falsas religiões, todas elas um dia se dobrarão diante de Deus. Mas para alguns Deus vai dizer: pro fogo eterno, apartai-vos que eu não conheço, para crentes que só queriam o que Ele tinha. E para alguns Ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai. E eu quero ouvir essa frase: Jesus me ajude. Essa é a recompensa. A recompensa é saber que a gente conseguiu agradar Ele, que a nossa vida verdadeiramente foi uma oferta de sacrifício, por tanto sacrifício imerecido que nós recebemos dEle. Quantas coisas Ele fez por nós, porque nós não podemos nos sacrificar por Ele. Tudo é difícil para fazer para Ele, não temos tempo para Ele,
Valorizamos o nosso trabalho. Tem gente que trabalha demais, ganha bastante dinheiro e depois vai gastar todo o dinheiro para recuperar a sua saúde e vai bater na porta de Jesus pedindo que tenha misericórdia. Então, por que não servi-lo enquanto temos saúde? E por que não servi-lo? Eu me converti com 19 anos e assumi uma igreja com 23 anos. 35 anos que eu sou pastora. Eu dei minha mocidade, eu dei o melhor ano da minha vida, eu dei para ele. E quem me conhece sabe o que eu já vivi, o que eu já passei, o que eu já ouvi, o que já fizeram comigo. E sabe o que mais? Eu faria tudo outra vez. Porque quando você encontra um amor como esse, quando você encontra uma paixão como essa, alguém que morreu por você, alguém que te salvou quando você era um lixo, que te perdoou quando você era podre, que te deu um nome, que te levantou, que te chamou de minha filha, por ele eu morro. E a verdade é que nós somos entregues por amor a ele todos os dias à morte, porque temos que morrer. Mas a vida sem ele é um inferno. A vida sem ele não tem sentido. A vida sem ele não é real. Pode tirar tudo que você tem, mas se não tiverem Jesus de você, eles não conseguiram tirar nada de você. Amém, glória a Deus. Porque Jesus é a única coisa que vale a pena nessa vida. Porque ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Sabe por que Jesus não exterminou a humanidade e deu para nós ainda 80 anos para nascer e viver? Porque ele não quis nos abortar. Ele nos deu o direito de nascer, e dando o direito de nascer, ele deu o direito de ser também sido colocado como sacrifício por amor de nós. Ele escolheu morrer para que a gente pudesse ter vida. Ele escolheu ser o sacrifício para que a gente pudesse ser feliz. E sabe de uma coisa? Não existe felicidade maior nessa vida do que amar a Jesus. Sabe, hoje você vai tomar a ceia. Talvez você, nas ceias que você tomou até o dia de hoje, você recebeu toda a sorte de bênção que ele conquistou, recebeu a saúde que ele conquistou, recebeu a cura que ele conquistou, recebeu as prosperidades que ele conquistou, porque ele nos prospera. A gente vai caminhando de glória em glória em meio à tribulação, porque o inferno nos odeia. E nunca vai mudar isso. Enquanto nós estivermos aqui, Satanás vai levantar as bocas, as pedras, os pauladas, as cacetadas. Ele sempre vai levantar as mentiras. Ele sempre vai fazer. Porque o fato de eu ter me convertido e ser apaixonada por Jesus, eu não converti o diabo. E o diabo continua sendo o diabo. E continua fazendo as suas diabices. E você sabe que ele ataca? Ele ataca a árvore que dá fruto. Porque a árvore que não dá fruto, ele apoia. Mas aquele que vive muitas vezes passando por tribulação e ataques do inferno, é porque sabe que dá fruto. E Jesus disse: se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Porque o discípulo não é maior que o seu Senhor. E eu posso repetir, eu quero que você entenda. Acho-me feliz por ter encontrado em mim o Senhor dignidade de sofrer por amor a Ele. Porque se eu tivesse feito a escolha de só viver minha vida, eu com certeza não precisaria passar por tudo que eu passo. Eu poderia hoje ser a esposa de um homem aposentado muito bem, viajando por esse mundo afora e descansando a vida, fazendo só comidinha para mim e para ele. Mas eu amo Jesus. Amo Jesus. E eu amo aquilo que Ele ama. E sabe o que Ele veio fazer? Não veio fazer nossas vontades. Não veio fazer nosso mimimi. Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E todos aqueles que amam a Jesus têm que, junto com Ele, buscar e salvar o que se havia perdido. Quem ama Jesus tem que amar as pessoas que estão perdidas, gente.
Nós temos que sofrer pelos drogados, pelos viciados, pelas prostitutas, pelos doentes, pelos que vão se suicidar. Nós temos que fazer a obra do nosso Pai enquanto é dia. Essa Santa Ceia, eu não quero que você somente receba, porque é impossível não receber. É impossível não receber, porque todo lugar onde Ele está, Ele dá. Ele dá, Ele abençoa. Ele abençoa quem vai voltar no próximo culto, e Ele muda a vida até daquele que não vai voltar. Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário, Ele é lindo, mas não tem coisa mais gostosa que Jesus. Mas eu quero que você tome a ceia hoje, olha para a pastora, para dizer: Senhor, sei que eu não sou grande coisa, sei que eu sou um trapo de imundícia, eu sei que eu sou como um verme, porque é assim que nós somos sem Ele. Mas eu quero oferecer a minha vida ao Senhor. Eu quero comer o pão verdadeiramente. Eu quero comer o pão verdadeiramente. Eu quero sentir o pão entrar nas minhas células, e eu quero me tornar um com esse pão. Não só para receber. Você sabe o que Ele disse? Não se preocupe em receber. Não fique preso em receber. Não fique preocupado com o que você vai vestir, com o que você vai comer, com o que você vai pagar aluguel, com o que você vai pagar a prestação da casa. Busque o reino. Faça a minha vontade, que as demais coisas vos serão o quê? O quê? Acrescentar. E Ele acrescenta. Ele acrescenta. Jesus morreu por você, minha criança. Jesus pagou por todos os pecados hediondos que você cometeu. Ele pagou. Ele não merecia estar naquela cruz, e nós temos que lembrar dessa cruz hoje. Mas Ele também, a Santa Ceia, obrigado. A Santa Ceia, escuta aqui, olha para mim. Não é só uma lembrança do que Ele fez, para que nós possamos nos apaixonar por esse amor grandioso que Ele tem. A Santa Ceia não é só uma lembrança, a Santa Ceia também uma profecia. Ele vai vir. Ele vai voltar. Ele virá. Ele veio. Ele fez. E agora nos deixou como corpo de Cristo para anunciar a salvação, mas Ele vai voltar para nos levar com Ele. Há uma eternidade nos esperando, aonde não haverá choro, aonde não haverá dor, aonde não haverá nada. E nessa eternidade nós vamos ter a plenitude. E a eternidade é coisa gostosa de se pensar, porque eu nunca consegui pensar no que é a eternidade, porque tudo que a gente tem nessa terra termina, o dia termina, o ano termina, a comida do prato termina, a água termina do copo. Então a gente não consegue imaginar algo que nunca vai terminar. A vida termina, a infância termina, a adolescência termina, a casa termina, por mais bem feita que seja, chega no momento que ela vira sucata, tem que ser reformada, restaurada. Então a gente não consegue imaginar, eu não consigo nem imaginar o que é eternidade. Mas eu sei que o que são esses dias de luta, perto de uma eternidade incontável, que a gente não pode nem saber, nem imaginar qual é. Pode voltar, Ministério de Louvor, e vamos cantar: entrego tudo a Ti. Como eu nunca fiz, hoje eu vou fazer. Quem entendeu o que o Espírito Santo de Deus está falando? O que diz aqui a palavra? Versículo 47 diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Versículo 48 diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que quem coma não morra e tenha eternidade. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre.
e o pão que eu der é a minha carne. Sabe o que significa? Quem come o pão participa na carne dos seus sofrimentos de Cristo. Não tem como, Salazar, servir a Deus e não ser apedrejado. Não tem como, meu filho, servir a Deus e não ser crucificado. Quem come bem a carne tem que saber que as pessoas vão te julgar. Mas e que te importa os outros? Que te importa o que é um sofrer na ignorância daqueles que nós temos que salvar, perto da grandeza daquele que nos salvou? Versículo 51. Este é o pão que desce do céu, para quem comer não morra. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer do pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, e eu darei a minha vida pelo mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode dar ele a carne para comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o de vossos pais que comeram maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse essas coisas na sinagoga de Cafarnaum. Fica de pé. E se você no meio dessa canção quiser dobrar o seu joelho